Bom dia, bem-vindo ao Na Rede, especial Na Rede Debate. Já sabe que ao domingo estamos consigo e trazemos sempre um tema, e o tema desta edição está ligado aos movimentos reivindicativos e à realização de manifestações em Angola. Portanto, é o tema que trazemos para este 28 de março de 2021. E são meus convidados Hitler Samussuco, promotor de manifestações, Fernando Guelengue, jornalista, André Pinto, jornalista, Agostinho Paulo, jurista. Vou saudar os meus convidados de imediato, que já aqui em estúdio estão. Bom dia, Hitler Samussuco, e bem-vindo aqui ao especial Na Rede Debate. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Bom dia, Fernando Guelengue. Bom dia, Sueli, e estamos sempre aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada também, André Pinto. Bom dia por estar aqui conosco. Obrigado. Bom dia, Sueli, e extensivo a todos os telespectadores. Bom dia também extensivo ao Agostinho Paulo. Obrigada por estar aqui conosco. Muito bom dia. Bom dia, colegas de painel. Tal como eu disse, portanto, começamos então por falar deste tema. Nos últimos anos aumentaram as reivindicações das populações por melhores condições de vida num país duramente afetado pela crise económica mundial. Nesta senda surgiram movimentos reivindicativos pelos seus direitos. O ano 2020 foi muito marcante neste capítulo, com inúmeras manifestações que terminaram com populares detidos e uma morte confirmada. Hoje vamos refletir sobre os movimentos reivindicativos e a realização de manifestações em Angola. E, como habitual, começamos sempre com as considerações iniciais, e eu vou começar mesmo por ouvir Agostinho Paulo. Sobre este tema, o que é que lhe oferece dizer, Agostinho Paulo? Muito bom dia, renovados votos. Tanto é um tema atuante, tanto da atualidade, tanto os movimentos reivindicativos e olhar aqui, tanto pela gênese dos movimentos reivindicativos, tanto elas surgiram tanto há muito tempo, tempos imemoriais. Tanto, se recordar aqui que os movimentos reivindicativos surgiram, um dos primeiros movimentos surgiu em Roma, tanto em 509, com a fundação da cidade de Roma, pelo Rômulo, rei de Roma, e a sua exceção no poder criou tanto duas grandes classes, tanto a classe dos pobres e a classe dos ricos, tanto a classe dos patrícios e dos plebeus, só para não falar da classe do escravo e da clientela. Portanto, com o exercício do seu poder, tanto Rômulo I foi de facto cerceado a classe dos plebeus, e isso levou de facto uma grande cogitação social e política sobre a Revolução em Roma, e que veio então descambar da exceção dos plebeus ao poder, e depois a institucionalização de um Estado romano participativo, com a implementação de normas, porque naquela altura em Roma, tanto as leis eram apenas orais, tanto com a luta dos plebeus, fez com que se surgisse naquela altura o primeiro código, tanto a primeira lei escrita, tanto a lei do 10º tábulo, ou seja, a lei das 12 tábuas, que regia tanto a vida romana, sobretudo o Senado plebeu. E isso, como se não bastasse, fez surgir também tanto a lei fenícia, tanto que fez com que Roma tanto saísse tanto do seu domínio natural e se expandisse para o mundo todo, que ficou a conhecer como Império Romano. Portanto, esse é, de facto, na minha perspectiva, tanto a gênese das lutas. Tanto estamos também recordados que, a exemplo de Roma, surgiu também a luta em França, o que deu origem à Revolução Francesa de 1789, os sans-culottes. Tanto os sans-culottes lutavam para uma França tanto de igualdade, uma sociedade fraternal, que fez com que os políticos daquela altura, e falo aqui tanto na altura do Luís XVI, se despoletasse a governação de Luís XVI, a má governação de Luís XVI, no caso, quando se despoletasse uma luta começada pelos sans-culottes na altura digamos, da antiguidade moderna. Tanto
Tudo isso tanto fez com que começasse tanto os grupos intervenientes para a luta de supremacia daqueles grupos que eram tanto subjugados pelo então poder, quer em Roma, quer em França. Tanto como começo de conversa, acho que Vamos ainda desenvolver mais este assunto, portanto vamos também querer ouvir a opinião de André Pinto sobre este tema que trazemos hoje, movimentos reivindicativos e a realização de manifestações em Angola. Pois é, diferentemente daquilo que o Dr. Agostinho acabou de fazer, fez uma incursão à história universal, nós pretendemos e sobretudo nos ater àquilo que é a realidade histórica do nosso país. E aqui eu quero mencionar que a questão dos movimentos reivindicativos é alguma coisa histórica, já dá muito tempo. Eu quero referir-me ao facto de que, desde sempre, refere-se ao facto de quando, depois da colonização, o angolano, não éramos Angola como tal, mas sempre nos sentíamos injustiçados, em outras palavras, e dali que houve movimentações, houve, digamos assim, convite e houve até apelos para que as pessoas partissem para uma ação que deu depois na questão da independência, não é? Refiro-me, exemplo, à questão dos movimentos, Vamos Descobrir Angola, os chamados movimentos dos intelectuais. Então, e também, ou seja, este é o elemento principal que fundamenta aquilo que veio dar a questão da independência em Angola. Os movimentos, Angola sempre, o país, sempre teve na sua história um conjunto de elementos que, de uma ou de outra forma, estavam não satisfeitos com um determinado facto e partiam para a reivindicação. Continuo a insistir na questão, exemplo da luta pela colonização. Se não fosse esses movimentos reivindicativos, certamente que hoje, provavelmente, não tenho tanta certeza, obviamente devia ser um outro mecanismo, mas como não tivemos uma outra forma, se não fosse esta, portanto temos que chamar aqui e insistir que Angola só é independente porque houve pessoas que disseram que nós não queremos mais a subjugação portuguesa. Nós não queremos mais não queremos ser não cidadãos do nosso próprio país. Nós não queremos não ser indivíduos que beneficiam daquilo que é a realidade, a riqueza e tudo quanto tem a ver com aquilo que são e os direitos fundamentais dos próprios cidadãos. E dali que os mais velhos, surgiram os vários movimentos, lutaram e fizeram até que chegamos à independência. De lá para cá, obviamente, a questão dos movimentos reivindicativos surge em função do contexto. Os contextos é que criam o tipo de movimentos que nós podemos ter. E é nessa vertente que, falando já mais próximo, é que a partir de 2010, se não estou em erro, começam a surgir o primeiro movimento que é o grupo agora acho que o Ítalo vai me ajudar, mas tem a ver com a questão do movimento revolucionário. O primeiro grupo foi o movimento revolucionário, que reivindicava direitos que achavam, direitos que o país ou as pessoas não tinham esses direitos. No caso, falava-se da questão dos direitos, sobretudo direitos civis e políticos. Esses são os elementos fundamentais. Depois, atrelados ao facto de se calhar a questão da pobreza, a fome, a miséria. E porque até essas expressões são patentes em cada manifestações que são feitas. Ou questão de muito tempo, a longevidade da governação, no caso do MPLA, ou a questão da pobreza, ou a questão da fome, que da pobreza, fome, a miséria, e a questão da má governação, como sempre foram chamando nessa perspectiva. Por isso, e o próprio desemprego? Claro, quando nessa perspectiva. É nessa vertente que esse grupo de cidadãos angolanos reivindicam para os seus direitos. E é isto que deu, provavelmente seja o elemento fundamental, que deu a presença deles nas mídias e não só. Só que, de um tempo para esta parte, e essa é a minha análise, a minha abordagem, e vale do que vale, de um tempo para esta parte, é que os movimentos revolucionários deixaram de ter, entendo que eles deixaram de ter aquele elemento principal que tinham na sua gênese,
que é lutar para os direitos fundamentais, que é lutar para aquilo que eles precisavam, que o país precisava. Passaram, entre aspas, por começarem não digo interferir, porque não tem nada de interferência nisso, mas começaram a imiscuir-se naquilo que são os aspectos políticos, não é? É aqui onde surge, provavelmente, a dissonância, é aqui onde surge, provavelmente, se quisermos em linguagens mais próximas, é aqui onde surge, provavelmente, a questão do divórcio, né? Do divórcio entre os governantes e os governados. E, portanto, ficamos, porque sei que temos muita coisa pela frente. Exatamente, André Pinto. Vamos também ouvir aqui a opinião de Fernando Guelém. Ok, obrigado mais uma vez. Dizer que ouvi atentamente a narração do Dr. Agostinho Paulo e também do André Pinto, mas para dizer o seguinte, Sueli, para introduzir uma temática ligada aos movimentos reivindicativos e as manifestações em Angola, é necessário história e é necessário realidades. Do ponto de vista histórico e do ponto de vista conceitual, movimentos reivindicatórios são aquelas organizações, um grupo de jovens, pessoas, formal ou informal, que decidem reivindicar, como diz o termo, movimento reivindicativo, reivindicar determinados direitos, determinadas violações. É fundamental que nós compreendamos que este é o movimento reivindicatório. A palavra reivindicação vem de contestação, vem de cobrança, vem de exigência daquilo que não está a ser cumprido. Este movimento reivindicatório, ele surgiu desde a tenridade, desde a criação da própria humanidade. A única situação que não ocorreu durante os anos anteriores é o mapeamento ou registro científico dos primeiros movimentos reivindicatórios ou reivindicativos da história. Disse, e muito bem o André Pinto, que em Angola nós vimos que da parte mais ou menos dos reinados, ele disse da parte quando não éramos Angola, éramos apenas reinos. E nessa altura haviam movimentos reivindicatórios, só que naquela altura não eram mapeados e não tinham o nome propriamente de movimentos reivindicatórios, porque a ciência depois dá um nome a determinadas coisas. Atualmente, os movimentos reivindicatórios, já na época atual, depois da criação da Angola como Estado, 1975 ou antes da independência, nós vimos angolanos que estavam mais abalizados sobre os direitos, sobre a realidade do país, que sabiam que alguma coisa estava a se passar de errado, ou seja, o país era nosso, mas estávamos a ser praticamente dominado pela colônia portuguesa. É ali onde começam os primeiros movimentos reivindicativos, mas na perspectiva política. Primeiro, é necessário entender que no começo de cada movimento há determinados padrões, há metas. A primeira meta naquela altura era tornar Angola um país independente. E os movimentos reivindicativos não deviam ser movimentos sociais, eram movimentos políticos. Esses movimentos políticos podiam, assim, discutir direitos políticos do território e outras coisas. Depois da independência, vou fazer um percurso mais rápido, depois da independência, o que é que começam a surgir? Surgem os movimentos sociais, para além dos movimentos políticos. Os movimentos sociais, estamos a dizer de igrejas, associações, estamos a dizer de sindicatos e muitos outros movimentos sociais. Esses movimentos sociais, para despoletar nas manifestações, primeiro começam as primeiras manifestações foram mais voltadas aos aspectos culturais, ou seja, eram mais artistas dos estilos samba, dos estilos rapper, que começaram as primeiras manifestações que realmente Angola conheceu. As manifestações eram feitas por intermédio de grafites, que é desenho nas paredes, eram manifestações por intermédio de breakdance, onde organizavam movimentos de dança para contestar determinados comportamentos de dirigentes políticos. Depois também surge aquilo que chamávamos de concertos, atividades públicas, uma atividade pública onde é um show
que atualmente podemos chamar concerto, esses espetáculos também eram espécie de manifestações, porque eram manifestações porque as músicas cantadas e tocadas naquela época eram músicas de libertação, reivindicar um direito, eram músicas de esclarecer ao povo que a governação estava a andar num caminho errado. Era mais ou menos essa vertente cultural. Após esse desenvolvimento cultural, na vertente da reivindicação, é que começam a surgir, do ponto de vista acadêmico, algumas instituições acadêmicas onde começaram a organizar as primeiras manifestações. E eu recordo-me que parece a primeira atividade foi uma greve, e essa greve terá criado um impacto maior, ou seja, a greve vem das instituições escolares ou de sindicatos. Por isso que eu disse que o sindicato é um dos movimentos sociais que existiu depois dos movimentos políticos. Então, do ponto de vista da minha introdução, é isso. Vou só reforçar que nas manifestações é necessário compreendermos que as manifestações não são apenas esses atos públicos que nós vemos aí. As manifestações começaram com grafites, com atividades, concertos e muito mais, contrariando um pouco o que o André Pinto diz, que começou em 2010. Isso não é verdade. Antes de 2010 já haviam muitos movimentos reivindicativos em Cacoaco, Kazenga, Viana e até em zonas recônditas desse país. Vamos ouvir também a opinião aqui de Hitler Samusuku. Hitler, sobre o tema que trazemos hoje, qual é a sua opinião? Obrigado pela palavra. Antes de mais, gostaria de ter o ponto referencial, o facto de ser jovem. Che Guevara dizia, numa das suas frases, né? Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Frantz Fanon, numa das suas frases, ele diz o seguinte: cada jovem numa determinada sociedade tem uma missão. Cabe a cada um de nós cumprir ou trair. Então, o que eu quero com isso dizer? A juventude é uma fase bastante complexa da vida humana. E o que acontece muitas vezes é precisamente isto. Em todas as sociedades, os jovens procuram sempre uma forma de questionar os paradigmas, questionar não só a nível político, a nível social, até mesmo na academia, mesmo até a nível familiar. Nós vamos ver a forma de se apresentar em casa começa a ser diferente daquela que as outras pessoas têm. Então, é o facto de ser jovem, é o ponto referencial da minha abordagem. Agora, entrando já mesmo na questão dos movimentos reivindicativos, eu gostaria de começar depois de 1975 ou antes de 1975, nós tínhamos aqui um grupo designado Poder Popular. Era um grupo muito forte e estava ligado com o MPLA, né? Ou o MPLA apropriou-se desse grupo e esse grupo era um movimento reivindicativo. E depois houve uma fusão com o MPLA e em 1977 realizou-se pela primeira vez uma manifestação em Angola. Isto foi no dia 27 de maio de 1977. O balanço dessas manifestações foi a morte de mais de 60 mil pessoas e quase todas essas pessoas que foram mortas em 1977 estão ligados ao MPLA. Falo do Nito Alves, falo de Bacalov, falo de Citavalos, por terem convocado uma manifestação para chamar a atenção das autoridades. E passando esse tempo todo, criou-se um sistema muito fechado, um sistema centralizado e um poder absoluto no MPLA. À medida que o tempo foi passando, fortificou-se os poderes, estou a falar do poder legislativo, executivo, judicial, na responsabilidade do presidente, neste caso o presidente do MPLA, que também é o presidente da República. E em 1991 deu-se os acordos de Bicesse. A partir dos acordos de Bicesse, cria-se então uma ruptura com a República Popular de Angola. Aí vão surgindo associações, vão surgindo rádios privadas, vão surgindo depois começou também a aparecer televisão privada e até a igreja. Antigamente até o exercício religioso também era considerado um ato revolucionário. Temos, por exemplo, testemunhas de Jeová que naquela altura eram vistos como ativistas, membros da igreja adventista também eram vistos como ativistas. Só depois de 1991, com aquela abertura do multipartidarismo, é que começaram a ser vistas
como sendo algo normal. Em 1996, o MPLA criou dois movimentos dentro de si, que era o Movimento Espontâneo e depois a Fundação Eduardo dos Santos. Qual era o propósito destes dois movimentos? Era promoverem protestos contra o primeiro-ministro na altura, Marcolino Mocco, que não havia coabitação de poderes entre o José Eduardo dos Santos, que era o presidente da República, e o Marcolino Mocco, que era o primeiro-ministro. E durante essas manifestações, todas foram atacando o primeiro-ministro, que é o Marcolino Mocco, e o Marcolino Mocco sentiu-se na condição de abandonar o poder, uma vez que ele era eleito, e foi prosseguindo. Tinha um padre capucinho na igreja de São Domingos que tinha convocado uma manifestação em 1996. Naquela altura, tendo em conta a questão da crise econômica, tendo em conta a questão da hiperinflação que o país estava a viver, o padre, que nem era angolano, achou por bem convocar uma manifestação e as autoridades angolanas decidiram expulsar o padre de Angola porque achavam que ele não estava dentro do exercício das suas atividades normais, né, tendo em conta que é religioso e convocou uma manifestação. E depois daí surgem os rappers, o movimento hip-hop, tal como o Delengue aqui acabou de dizer, nos meados dos anos 90, já realizavam debates comunitários, nesses debates discutiam questões sociopolíticas e até econômicas. E depois disso surge então o movimento dos estudantes angolanos que começaram a reclamar o preço das taxas dos autocarros, dos transportes neste caso, e este movimento surge no início do ano 2000 e vai se estendendo até hoje, continua firme, e durante esse tempo o ativismo era bastante confundido com o movimento hip-hop, ou seja, nós tínhamos certos rappers, como é o caso do MC Capa, como é o caso do Brigadeiro Despacote, como é o caso dos Filhos da Laeste, que eram vistos na década de 2000, isto é, de 2010 a 2010, como sendo rappers revolucionários e ao mesmo tempo ativistas. A partir de 2010, né, o governo cria, ou seja, as autoridades angolanas aprovam uma Constituição. E nessa Constituição, os poderes ficam concentrados, bem concentrados e bem patentes no presidente da República, e dali os direitos fundamentais são consagrados nessa Constituição, e tendo em conta que o presidente torna-se então o centro da gravidade do poder ou a sede do poder, os jovens, mais uma vez ligados ao movimento hip-hop, convocam uma manifestação contra este presidente que estava há 32 anos no poder sem ter sido eleita diretamente pelo povo. E aí começa então a surgir uma nova era em Angola de reivindicação dos direitos. E aí vai se seguindo o ano de 2011, tem o ano de 2012, que é um ano eleitoral. Alguns partidos políticos fazem cooptação de certos jovens também. Vale aqui dizer que algumas pessoas, mesmo dentro do MPLA, tinham ligação com esses movimentos. Vou citar aqui o falecido Rescova, que foi governador de Luanda, fazia parte do movimento dos estudantes angolanos. E depois temos alguns políticos na oposição que faziam parte desses movimentos. E quando chegamos então no ano de 2015, acontece o caso dos 15+2, que se torna como o ápice desse movimento reivindicativo, e depois deste acontecimento dos 15+2, os movimentos procuram adaptar-se ao contexto, ou seja, o MPLA trocou de presidente, neste caso o João Lourenço, as reivindicações não podiam ser mais contra a longevidade do presidente da República, e então as pessoas adaptam-se aos contextos e procuram focalizar as suas reivindicações. Por exemplo, surge o Ondjango feminista. Vou terminar já. Surge o Ondjango feminista, um movimento de mulheres que vai lutando pela emancipação das mulheres. Surge o projeto Ubuntu, um projeto, ou seja, um movimento que vai lutando pelo resgate da cultura africana, dos valores africanos. Surge o movimento Jovens pelas Autarquias, ligado a esses movimentos que antes eram considerados de movimentos revolucionários, vão fazer uma fusão com os estudantes e vão trazer aqui uma nova pauta reivindicativa ligada às autarquias locais, e depois a outra que tem a ver com a questão do emprego. E o que eu gostaria de dizer aqui é que aquilo que o presidente João Lourenço vai dizendo vai se tornar também, ao mesmo tempo, uma pauta reivindicativa. Durante a campanha eleitoral, o João Lourenço prometeu
criar 500 mil empregos para os jovens. Então, os jovens aproveitam essa oportunidade e vão criando uma série de atividades para pedir ao presidente o cumprimento de uma promessa eleitoral. Portanto, vamos entrar aqui para a segunda questão e eu gostaria de saber qual é a vossa visão sobre a situação social do país, especialmente em questões que têm a ver com a pobreza, que têm a ver com desemprego, que têm a ver com acesso a serviços sociais básicos. E eu vou estender-me esta questão primeiramente a André Pinto, porque foi o primeiro que levantou e falou aqui sobre estas questões. Então eu queria também saber qual é a sua opinião em relação a essa situação social do país. Deixa eu só fazer para esclarecer aqui. Quer só esclarecer. Estejam à vontade. Quer só esclarecer aqui. Isto é um debate. Ouvia diretamente senhora... quando da intervenção do Samsuco, e ele dizia que as manifestações começaram depois depois de 75, não. Portanto, em 76 foi a primeira manifestação. Sem prejuízo do que disse, sem prejuízo do que disse, as manifestações não começaram em 1977, em 27 de maio. A primeira manifestação que os anais da história se recorda começou em 1961, no dia 4 de janeiro, na Baixa de Cassange. Portanto, são as primeiras manifestações sociais de grupos que reivindicavam determinados direitos. Portanto, isso está nos anais da nossa história. Portanto, o 27 de maio é uma luta, de intervenção política, de supremacia dentro de um partido político. E todos nós conhecemos, a gênese da luta do 27 de maio. Era um problema isolado, e não era social e não político. Não, era social, mas não um problema isolado. Tanto mais é que... Não, mas era político. Social. Não era político, era social. Sim, não político. Político era 27 de maio. Exatamente, mas eu estou a esclarecer. Portanto, ele disse que as reivindicações... A Baixa de Cassange, as reivindicações da Baixa de Cassange, propriamente no Quela e na localidade de Teca de Aquinda, visou de facto discutir aquilo que os angolanos queriam e não lhes era dado pelos portugueses. Tanto mais é que isso se despletou no 4 de fevereiro de 1961. Sim. E depois com o 15 de março. Mas no percurso histórico, exato, é preciso temos que desenhar, para não confundir as pessoas lá em casa, temos que desenhar, isso é história. E as pessoas vivem por conta da história, temos que desenhar isso lá em casa, que a primeira reivindicação nacional que a história de Angola assinala é o 4 de janeiro de 1961 na Baixa de Cassange, o 4 de fevereiro de 1961 em Luanda, o 15 de março, são essas datas históricas. Agora, deixa só debater o que sim, mas deixa-me só terminar. Mas gostaria de te esclarecer, primeiro é que estás a fazer deixa-me só terminar. Angola, só para dizer que... Desculpa só, Angola, em 1975... Desculpa. Angola, enquanto Estado soberano, surge aos 11 de novembro de 1975. Não, mas nós estamos a falar de reivindicações. Espera só, o que existiu antes... Estamos a falar de gênese. Deixa terminar. O que existiu antes é um Estado colonial. Gênese das lutas e das reivindicações. O colega aqui do painel, espera só, o colega do painel fez uma boa introdução. Falou aqui, por exemplo... Senão as pessoas vão pensar que 77 foi o princípio das lutas dos nossos povos. Não. Gênese da luta. Ele deu aqui o princípio da luta, 4 de janeiro, 1961, 4 de fevereiro, 1961, 15 de março. É gênese da luta. Para dizer que, mesmo em 1975, a primeira Constituição da República de Angola já previa direito à manifestação. Mas esse direito... Lei Constitucional. A Constituição de 1992, a lei constitucional. A lei constitucional pode ser entendida como Constituição, portanto, é semântica, uma questão de semântica jurídica. Portanto, repito, a Constituição de 1975 já previa manifestações, só que essas manifestações eram despoletadas do ponto de vista da greve. É assim que surge a UNTA, a Federação Sindical. Portanto, isso tem que se falar. Portanto, por outro lado, as grandes contestações político-sociais em Angola
surge em 1992. O Hitler fez essa referência com o surgimento tanto da economia de mercado e a abertura do multipartidarismo nacional, com a inserção tanto de novas forças políticas nacionais, o fim do monopartidarismo, enfim, é preciso, era só para fazer esta ligação rapidamente. Mas gostaria também de rebater alguns aspectos históricos. Eu gostei aqui da intervenção do jornalista quando andou... Não nos esqueçamos, estamos a falar da história. Exatamente, não, eu vou voltar na história, né? Nas questões históricas, quando ele diz que o movimento começou em 1961, também isso chega a ser falso. Ele disse aqui algo que é muito importante, que tem a ver com o movimento Vamos Descobrir Angola. Isso é muito antes, isto é muito antes de 1961. Não, nós temos que... Não, deixa então já falar. Eu sou jurista. E eu tenho que falar aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito. O que é facto. E os factos são escritos. Isso também está escrito nos livros. Estão ali no nosso livro, que é a nossa luta, a luta real da Angola, começa em 1961. E aqui os marcos estão esses. O 4 de janeiro, o 4 de fevereiro, o 15 de março. Essa é uma história falsa. Doutor, não é falsa. Está escrito. Antes disso já havia outras revoltas. Já havia a revolta dos bailundos, já havia a revolta da Matamba, a revolta do Dongo. Não, sem descurar, fazer as lutas dos reinos da Angola, sem descurar. Mas o que é luta, do ponto de vista oficial, luta de grupo, são essas datas. Agostinho Paulo, vamos também dar a oportunidade de ouvir Hitler e peço aqui que saiamos da história e entramos para o contexto que é o tema, que é mesmo o que se vive, mas eu vou deixar que Hitler conclua e depois também o Geleng rebata o que tem para rebater. Ok, eu não quis falar da história a pré-independência, ou seja, antes da independência, porque se for para falar da história das reivindicações, mesmo durante os anos de 1800, já se falava de reivindicações com a Gingambande, com Bula Matade, com vários reis que nós temos aqui, que nós tínhamos aqui em Angola, porque também naquela altura não era Angola. Angola só é Angola a partir de 1975. E então eu queria começar a partir daí, não queria começar antes disso. Mas é preciso falar disso para não parecer que se desenhou a roda hoje. Não. É preciso falar disso para não parecer que a roda foi desenhada hoje. Sempre que a roda sempre existiu. O que se mudou hoje são os traços da roda. Tanto, as manifestações são de hoje. Há um livro até que é mesmo do MPLA, que é um amplo movimento, que você deveria ler. Nesse livro fala da história, por exemplo, dos movimentos Vamos Descobrir Angola, onde dizem o senhor Virgílio de Fontes Pereira, parece que o pai dele era um diretor de um desses jornais, que naquela altura já promoviam esse tipo de ações que nós estamos a fazer hoje. É só uma questão de você... Lembrar que essa ação de Vamos Descobrir Angola é ação de luta para a independência nacional. A luta é um processo. Era ação de luta para a independência nacional. De Geleng, vamos ouvir a opinião de Geleng. Eu às vezes fico assim equivocado com aquilo que é a percepção que nós às vezes levamos para casa. Nós temos responsabilidades muito acrescidas quando estamos aqui para falar para os outros. Por quê? Eu entendo que, do ponto de vista acadêmico, quando ouvimos movimentos reivindicativos e manifestações em Angola, nós temos que partir do pressuposto de que, do ponto de vista científico, Angola delimitou a nossa abordagem. Quando vem Angola, delimitou a nossa abordagem para não falarmos muito dos reinados. A partir do momento que está Angola, quem falar da história dos reinos, ele só pode fazer uma introdução rápida e entrar em 75. E eu percebi que a intervenção rápida do Hitler foi buscar só o 77, aqui mais atrás, que eram anos antes anos depois da independência, não é? 75, 2 anos depois houve aquele boom que vitimou muitos angolanos, principalmente do MPLA. É depois da independência, estava dentro da temática. Então, o que eu penso que devemos aqui nos ater é movimentos reivindicativos e manifestações em Angola, elas começaram da forma como introduzimos. Todos nós tivemos uma introdução brilhante e não precisamos contrapor a introdução. Vamos reter-nos àquilo que é a gênese do debate. O que é que acontece? Os movimentos reivindicativos, eles surgem porque não está bem. Algo não está bem. Quando não está bem em casa, você cria uma reivindicação para o pai e o pai tem que atender esse pedido. Os movimentos reivindicativos são o quê?
é um conjunto de pessoas que perceberam que efetivamente uma situação não está boa e vamos nos unir para começarmos a analisar, discutir as formas de como podemos tornar as nossas reivindicações públicas. É aí onde surge o movimento, é sair, partir do teórico para a ação. E do ponto de vista psicológico, nós podemos dizer, nós aqui onde estamos, cada um fez parte sempre do movimento, quer escolar, quer familiar, quer religioso, quer do ponto de vista de sindicatos. Nós todos somos reivindicalistas natos. A única diferença é que há uns reivindicalistas ou ativistas do processo reivindicativo que depois vão mudando de visões, vão mudando de focos, vão mudando de alas, não é? Vamos dizer alas. O que acontece? Uns permanecem naquilo que é a gênese do que eles defendem e outros mudam. Essa mudança é que faz muitas das vezes as pessoas mudarem de discurso. Aí o discurso, a ação, tornam-se questões meramente diferentes e informais. Por isso é que nós... E o Ítalo fez uma referência muito importante e quase que deu-me arrepio. É quando o Ítalo cita o facto de sermos jovens. É que não há em nenhum estágio do desenvolvimento do ser humano, isso do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, não há nenhum estágio que seja o mais complexo, que não seja a juventude. É a chamada fase de crise. Quando saímos da adolescência para a juventude, nós entramos numa crise. Essa crise dos questionamentos, do querer saber mais, do descobrimento, faz muita gente, nas comunidades e não só, procurarem os porquês. Porquê que não temos estrada? Porquê que não temos luz? Porquê que a educação aqui é deficitária? Porquê que quando chove tem sempre água e não há soluções urbanísticas? Esses porquês... Vamos trazer aqui no debate. Fernando Guelenga, nós vamos para um curto intervalo. Deixa aqui dizer que o tema que trazemos para esta edição de domingo está ligado aos movimentos reivindicativos e a realização de manifestações em Angola. Portanto, depois do intervalo nós vamos querer também saber, ouvir a opinião dos nossos convidados sobre a situação social do país, portanto, em especial as questões que têm a ver com desemprego, que têm a ver com a pobreza, acesso a serviços sociais básicos. Portanto, é a pergunta que fica já no ar para ser respondida. Na verdade, já foi posta esta questão a André Pinto e vai ser mesmo com a André Pinto que nós vamos voltar depois do intervalo. Até já. O tamanho é ou não um documento? Não, eu já tive tantos tamanhos ou eles depois decepcionaram. Achas que existe muito da fuga à paternidade aqui? O índice da fuga à paternidade aqui é muito alto. Quanto tempo vocês ficam sem sexo? Eu fiquei anos. Aqui no André Moças traem, principalmente as casadas. Eu concordo. Cheio! Um jovem, né, mereceu porque era violento com ela. Mentirosos feiticeiros do demônio, mas... Ai, meu... Mas essa história terça, também né? de sair sexta, voltar na terça, que casa é essa que não sei trocar Mas também fechadura? que tipo de homem que eu vou ficar que sai sexta e vem segunda-feira? O ato sexual, o que é que para vocês não pode faltar num homem ou no vosso parceiro? Eu sou muito pelo toque. Um homem que sabe abraçar, sabe tocar, sabe beijar. A pegada, né? A pegada. Já sabe que é sempre um prazer enorme estar em sua companhia. Portanto, esteja conosco até o final. Vai valer a pena. Epá, nós preparamos de tudo, mas de tudo mesmo, para que vocês, telespectadores, tenham do melhor que há. Eu que tenho viagem no Is. Essa quem aqui mexe assim, essa quem aqui mexe assim. Para vocês foi bom
Para mim, foi ótimo. I Love Kuduro by Fist. Patrocinador oficial Luandina. Renovamos os votos de uma excelente manhã de domingo. Está a acompanhar o especial na Rede Debate. Hoje são 28 de março de 2021. Recordamos que trazemos aqui o tema movimentos reivindicativos e a realização de manifestações em Angola. São meus convidados Hitler Samusuco, promotor de manifestações, Fernando Guelengue, jornalista, André Pinto, jornalista, Agostinho Paulo, jurista. Portanto, voltamos aqui à questão que deixámos antes do intervalo. Qual é a opinião sobre a situação social do país, especialmente as questões que têm a ver com a pobreza, desemprego, acesso aos serviços sociais básicos, e esta questão, tal como eu disse antes do intervalo, vou estender a André Pinto. Pois bem, Soli, a minha questão, eu antes de partir para essa resposta, eu vou ser muito telegráfico. Não é? É necessário perceber que a história faz-se no contexto e nas circunstâncias. Tudo que tivemos que falar aqui sobre manifestações, temos que ter sempre em atenção os primeiros passos marcados para um país que deu essas manifestações. O problema é que nós tivemos um tipo de manifestações e que hoje progrediram. É fundamental que a gente ponha isso, porque está na história e tem que continuar a ser, porque os nossos filhos, aqueles que estão a nos ouvir e outras pessoas que interessados em conhecer Angola do ponto de vista tanto da ciência ou não só, vão querer perceber um pouco sobre essa gênese das movimentações, das manifestações ou dos movimentos revolucionários. Portanto, isso é um ponto assente, não podemos escamotear. De igual modo, também não podemos escamotear que vivemos hoje uma fase um pouco complexa, tendo em conta a realidade social, política e econômica que a gente vive. Por quê? Porque durante muito tempo nós temos que adotar sempre um pensamento de que as coisas fazem-se como consequência do resultado da entrega ou afinco daquilo que as pessoas estão perante, que têm a missão de decidir sobre uma determinada coisa. E é nessa vertente que eu acho que o país está, nesse momento, a atravessar situações um pouco complicadas, não é? Tanto do ponto de vista da questão da criação de empregos, o ponto de vista do acesso aos serviços básicos, sobretudo a questão da água, energia e esses elementos, a questão da livre circulação de pessoas e bens. Hoje quem saiu, a chuva que caiu hoje em Luanda é um facto. Não sei se haverá pessoas que vão conseguir sair dos seus locais onde vivem. Não falo dos indivíduos que vivem nas centralidades. Esses parece que não têm a noção do problema que está lá no bairro, atrás do Cacoaco. Porque o Cacoaco também existem zonas boas. Mas atrás do Cacoaco, atrás do Quicolo, ali no Quicolo sobretudo, não sei as senhoras que vivem do mercado do Quicolo se hoje conseguiram vender. Portanto, nós não podemos escamotear a verdade. De tal modo que nós não podemos escamotear a verdade, assumir que há um problema, há essas situações. Também temos que dar ao pé de dizer que, na verdade, há coisas que estão a ser feitas. Só que estão a ser feitas não na proporção, na dimensão dos problemas que nós temos. Os problemas, o mar do problema que nós temos, ultrapassa todas as expectativas daquilo que está a ser feito. Exemplo tão simples. Se nós um dia falamos da falta de desemprego, é verdade que temos muita gente no desemprego. Mas é preciso perceber, alguns esforços, há indivíduos que estão a ter empregos, tanto do ponto de vista de empregos temporais, por consequência da criação do PIME, mas não só. Há outros indivíduos que, por iniciativa própria, porque às vezes nós angolanos temos uma questão muito errada, ou entendemos mal a questão do emprego. Sim, só tenho emprego se eu estiver na função pública. Há indivíduos que, eventualmente, estejam a trabalhar em centros comerciais, em gráficas, não só. Esses indivíduos não se consideram ter empregos, mas são empregos que se criam. São empregos que se criam do ponto como resultado das políticas daquilo que é a ação do empresariado local, nacional. Agora, para fazermos face aos problemas do emprego que nós temos em Angola, eu acho que é isso que está a ser feito hoje, que é a questão das reformas estruturais que visam, sobretudo, criar um ambiente de negócio.
Agora, esse ambiente de negócio não é um elemento tangível, porque o que o jovem quer não é esse ambiente de negócio que o jovem quer. Depois desse ambiente de negócio, resultou no emprego meu. É isto que o jovem quer. Exato. Bom, aqui há necessidade... Mas é isso que tem que ser, não é? Exatamente. Podemos esperar 10 anos para conseguir uma coisa. Guilherme, não se trata de esperar. Trata-se de que as coisas são feitas tendo em conta os momentos. Vamos ver uma questão tão simples. O Estado hoje quer deixar de ser um Estado providente, e a luta é essa. E quando se deixa de ser um Estado providente, cria-se aqui um espaço, uma janela, para que surja o empresariado. E temos que fortificar os que já existem e criar mecanismos, estratégias para outras pessoas surgirem. Cada um no seu canto, se empregar 2, 3 ou 4, 5 pessoas, nós podemos muito bem dar resposta à questão da criação de emprego, à questão da empregabilidade. Existe um conjunto de projetos, o PAP, o FACRA está a dar, FACRA é um fundo de apoio a crédito, está a criar... FACRA é um fundo de riscos. Sim, mas qual é o problema? Não está a apoiar as microempresas no sentido da criação? Não está a apoiar, como o André Pinto diz. Não, o que acontece com o FACRA isto é outra coisa. É que as exigências do FACRA não priorizam o empreendedor. Isto é outra coisa. Não, mas está a citar como se fosse um mar assim bonito que está a resolver os problemas. Não está. Eu vou aproveitar agora também mesmo para ouvir a opinião de Guilherme, já que está com a palavra. Ok. Tendo em conta a questão, eu estava no final, antes do intervalo, a fazer uma narrativa em relação aos problemas que fazem as pessoas se reivindicar, e a Sueli acabou por colocar essa pergunta ao André Pinto, que abordou a sua opinião. Na verdade, a pobreza, o desemprego, a ausência de um bem que nós consideramos direito, a ausência deste bem, é o começo, é a ponta de partida para o começo do processo reivindicativo. Esse processo reivindicativo pode começar por meio de uma pessoa e depois mobilizar demais pessoas que se revêem na causa para criarem um chamado movimento. Agora, eu não concordo com o André Pinto e não vou concordar mesmo, natural, porque existe uma lógica aqui de dizer, por exemplo, que não, o país está complicado, a situação da saúde, desemprego está mesmo mal, mas temos que entender que está a ser gizado políticas para a solução do problema. Teoricamente, essas políticas são evidentes, nós as conhecemos. E essas políticas que nós conhecemos, nessa altura, ou não? E essas políticas que nós conhecemos, são políticas que desenvolvem apenas a chamada manutenção do poder. Deixa-me só terminar o raciocínio para não me esquecer. O que acontece? Tudo bem que dizes que há emprego, há pessoas a serem emprego, mas André Pinto, no meio do escandaloso nível de desemprego do país, o PIN não resolve o problema como todo. Por isso é que eu digo e reitero, o desemprego não é um problema, não é o problema, é um dos problemas. Temos os problemas da água, da luz, temos o problema até por exemplo, das autarquias locais. Autarquias locais é um problema sério que os movimentos reivindicativos criados recentemente estão a se bater contra isso. E por quê? Para deixar de existir monopólio, centralização do poder, porque o poder tem que ser entregue às comunidades. Para terminar só a minha abordagem inicial, e eu vou dizer sobre aquilo que o André Pinto diz, que não podemos depender do Estado. Sim, eu nunca tive emprego no Estado, só para ter uma ideia. Eu sou empreendedor nato. Eu sou empreendedor nato. Desde que me tornei pessoa, desde os momentos que fomos dando aula nas escolas, desde os momentos que entramos para o jornalismo, desde o momento que começamos a ser palestrantes, nós ganhamos a vida com isso. E não vem aqui o governo ou um representante
do governo. Pensar que nós não conseguimos pensar no empreendedorismo apenas com base naquilo que é a política do empreendedorismo que o governo cria. Até porque é uma política completamente fracassada e não consegue responder àquilo que é o empreendedorismo como essência. Aquilo é o empreendedorismo partidário, o empreendedorismo meio assim, light, e os cartões de militante acabam por ser fundamentos importantes para a aquisição de créditos. É minha opinião. Então, buscar uma realidade não é crua. Nós fomos ao FACRA, fomos ao Prodese. Os projetos que nós temos a nível do empreendedorismo, não só na área de jornalismo, mas também em outros setores, dão claras evidências. E eu estou a falar algo com conhecimento da causa, porque eu vou até os locais onde concedem crédito. Eu convivo com essas pessoas e vivo na pele. Vivo na pele, deixa só terminar o raciocínio, vivo na pele o problema de facilitações, tráficos de influência. Um minuto só, na sua intervenção, um minuto só. E deixa só para dizer uma coisa. Ela se cortou, vai ter que devolver a palavra. Tá bom, um minuto só. Guilherme, é preciso perceber o seguinte. Nós precisamos passar a ideia. Aqui ninguém está contra as manifestações. Ninguém está contra os movimentos reivindicativos. Mas temos que perceber que tanto as manifestações como os movimentos reivindicativos não criam empregos, ok? O que é que acontece? O que é que deve ser e o que deve ser feito aqui é o seguinte: temos que reconhecer, de certo modo, que o que os outros fazem, mesmo que não seja na proporção como nós queremos, ou na dimensão como nós queremos, eu fui claro em dizer, tendo em conta o mar de problemas que existem, até o que está a ser feito acaba a desaparecer. É quase que nada. Eu deixei só terminar o raciocínio. Não, vou terminar. Isto é para te dizer que existem projetos. O Guilherme está a dizer que esses projetos todos... Eu não disse que o PYME vai dar emprego para todos. É mentira, não é isso que eu disse. Mas o PYME está a criar emprego, está a criar temporários, está a criar. Existem outros projetos. Eu tenho evidências, que não adianta, porque eu devia citar nomes de empresas, que por via do Prodese foram financiados. Falei de publicidade. Você vê publicidade, eu conheço o nome da empresa, conheço o dono da empresa que ganhou isto. Não apresentou, até onde eu sei, não apresentou cartão de militância. Sim. Não apresentou, não houve, quer dizer, essa é a sua opinião, André Pinto. Sim, mas o André Pinto está a citar um caso do país todo. Estou a falar desculpa, tem que generalizar do particular para o geral. Um caso é um caso isolado. Eu disse. E esse senhor empregou quantas pessoas? 60 mil pessoas? Não. Eu não disse uma pessoa. Eu disse, posso até dizer o nome da pessoa. Não disse uma pessoa. É um caso isolado. Então, mas mesmo que seja, na sua ótica, caso isolado, é preciso percebermos que há um esforço. Agora, será que é isto que nós queríamos? Claro, a maioria do cidadão angolano vai dizer que não, porque basta olhar para a rua para ver o que tipo de indivíduos que estamos na rua. Deixa-me só terminar o raciocínio. Eu não concordo que o André Pinto diz manifestação não dá um emprego. Não dá. Você já viu alguém ser empregado na manifestação? O que é uma manifestação? Manifestação é uma contestação de um direito. Se o direito à habitação ou direito a emprego, o desemprego está a gerar manifestação. Você acha que não foi o movimento reivindicatório da temática do desemprego que forçou o governo a fazer aqueles projetos apressados para desenvolver o PYME? Foram os movimentos reivindicativos. Por isso, eu concordo. Precisam ser. Não, você está a passar a ideia de que são desempregados, não têm ocupação. Manifestações. Não me coloca nessa história. Não, as manifestações. As pessoas. Estou a dizer não, eu deixo claro. Manifestações é reivindicação de direitos e esses direitos criam exigências para quem está a governar dar resposta nas soluções dos problemas. Mas isso tudo é teoria, todos nós sabemos. Não, a prática é o emprego. Não, mas o Guilherme, o que eu estou a dizer, as manifestações não criam emprego por uma questão tão simples. Tens que saber como o PYME surgiu. Eu que participo disso. Tens que saber como André Pinto e Guilherme, vamos também aqui ouvir a opinião. Mesmo para terminar, André Pinto. O problema
problema do desemprego... Para ouvirmos a O opinião PIN surgiu por causa das autarquias. É um tapa-furo das autarquias. Vamos deixar a questão André Pinto do quando terminar. falei que para não ser mal percebido, eu não disse. Não, não está a ser mal percebido. Quando eu insisto, a minha opinião vale o que vale. E eu assumo isto. Que as manifestações não dão emprego a ninguém. É verdade. O que eu estou a querer chamar com isto, o que vocês têm que me entender, é que tem que haver uma capacidade, tem que haver as pessoas. É o que o Guelengue está a fazer. Formou-se, tem que ir para formar-se. O Guelengue, depois da formação, está a criar mecanismos para ter o seu próprio negócio. É isto que eu estou a dizer. Manifestantes são pessoas normais, são professores, acadêmicos, mas a reivindicar um problema global. Eu acho que Guelengue e André Pinto, a opinião de Agostinho Paulo. É um falso problema. Sejamos sintéticos na intervenção. Que, tanto os projetos em curso são consequências das manifestações. Por um lado, que não dignificam tanto a vida social do jovem e, por outro lado, que não há resultados palpáveis. Portanto, é evidente que nós hoje estamos numa luta de um Estado providente e social, no âmbito da justiça. E porque a visão do Estado, e isso é uma visão constitucional, não é minha, não é de quem governa, está na Constituição, é de criar condições, estabilidade social e econômica para que as pessoas possam, de facto, viver numa Angola que tenham condições para autocatapultar as suas famílias. Portanto, dizer também que não nos enganemos que os movimentos reivindicativos são esses. Não. O MPLA, a UNITA, o PRS, a FNLA, são todos movimentos reivindicativos. São movimentos que surgiram já falamos disso. Por via de luta. Já falamos disso. Exato. Ultrapasse fala da pobreza, que a Soli perguntou. A pobreza... Sim. Não podemos continuar na mesma temática. Estamos a gastar tempo. Fala daquilo que já é continuidade do assunto. Deixa-me terminar Sim, já fizemos incursão nisso. Continua, doutor. Nós hoje temos um governo, não é, que foi tanto recentemente institucionalizado, em 2017, não é, que uma da sua agenda é, de facto, o combate à pobreza. E nós temos, disse bem aqui o colega, e nós temos programas alinhados ao combate à pobreza. Que disse o PIM, há um programa adenda a essa, que é o PRODES, o próprio combate à pobreza a nível dos municípios. É evidente que os problemas do país são tantos, que esses programas são pequenos para acudir tanto os vários problemas que existem. Por força disso é que existem estas manifestações, tanto constantemente nas ruas de Luanda e no resto da Angola. Mas qual é a opinião de Agostinho Paulo sobre a situação social do país? A situação social do país é precária. Portanto, ninguém pode esconder isso. É preciso, tanto, que se trabalhe mais para criar condições para que as pessoas possam viver melhor. Portanto, todos nós vivemos nessa Angola e, tanto, constantemente nós vemos pessoas que encontram como seu meio de sobrevivência os contentores de lixo. Portanto, é evidente que, diante dessa amostra, é que alguma coisa está mal. É preciso fazer alguma coisa para conter tanto este problema. E as manifestações são, sem sombra de dúvida, nesta força de pressão que se usa para alertar o governo de que alguma coisa não está bem. E é evidente que ela deve ser feita nos meandros da Constituição e nos meandros da lei. Portanto, os grupos que hoje se manifestam tanto por todo o país são pessoas que vivem nos nossos bairros de chapa, nos nossos bairros urbanos, enfim. Mas o que é facto é que muitos destes grupos também têm tanto seus objetivos. São objetivos inconfessos, que meia volta recebem tanto garantias patrimoniais para fazer face tanto à cogitação de elementos que visam denigrir quem está a governar. Portanto, isso é concreto. Portanto, nós assistimos agora em Luanda vários grupos de manifestantes que, a seu pretexto, foram relegados alguns míseros econômicos para fazerem cogitação social no país para denigrir quem está a governar. Portanto, muito pelo contrário, nós, enquanto jovens, disse aqui bem o Hitler Samsugo, como temos aqui um promotor de manifestações, vai conseguir de que tanto somos jovens e em toda a fase da vida social, tanto os jovens sempre estiveram presentes nos grandes desafios. E porque somos jovens, temos que ser nós o exemplo da continuidade do país,
do progresso social, da luta pelo progresso social e pela igualdade. Tanto não podemos ser nós, os jovens, que temos que ser mecanismo de arremesso para fazer face ao recuo do processo nacional. Eu vou estender a palavra. Nós temos ganhos sociais e económicos que nós devemos preservar, não só social e econômico, como histórico. E os manifestantes têm que ter essa dosiometria de preservar os ganhos nacionais e nunca pôr em causa os ganhos nacionais. Portanto, e aconselhar que não podem se deixar levar por pequenos míseros econômicos para denigrir quem está a governar e pôr em causa a situação político-social do país. Vamos ouvir a Timé aqui a opinião dita. Eu não sou religioso, mas gostaria de começar essa intervenção com uma frase que está na Bíblia. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você não tem prova de absolutamente nada do que você está a dizer. Não conseguimos provar nisso. Nós não acusamos, né? Vamos ouvir estamos a falar. Sim. Eu trouxe aqui uma obra que é do Sebastião Martins. Na altura ele foi ministro do Interior e simultaneamente o chefe dos serviços de inteligência e de segurança do Estado. Se nós vermos os argumentos que ele apresenta aqui e os argumentos que estão a ser apresentados por ele, tem uma tendência de melhoria. Por exemplo, no passado, o MPLA acusava-nos de nós termos boas relações com a NATO, estamos a pôr em causa a estabilidade angolana, não sei o que, fazer um monte de coisas, está aqui. E atualmente ele vem e diz, não, fazem manifestações a trocos de míseros, não sei o quê. A introdução de todos aqui foi bem feita. As pessoas quando estão a manifestar, não é porque não é só na minha casa onde não tem luz, não é só na casa do Guelengue, onde falta água, é na casa de todo mundo, na tua casa. Se na tua casa não falta, na casa dos teus irmãos, dos teus primos, falta sempre alguma coisa. E as pessoas quando estão a manifestar é para demonstrar um descontentamento relativamente aos fracassos da governação. Não estão a fazer isso porque precisam de... como disse aqui o outro, por exemplo, disse que a frase é dele, o André Pinto, né? Não, a frase não é tua e até isso aqui é desonestidade, porque essa frase que você acabou de citar é do ex-presidente da bancada parlamentar do MPLA, Américo Kunonoka, que diz que as manifestações não dão emprego. Nunca ninguém diz que as manifestações iriam gerar emprego. Isso é impensável. Isso aqui não cabe na cabeça mesmo de uma pessoa que está dentro das suas faculdades mentais. Como é que manifestação vai gerar emprego? Não tem como. Nós estamos a reivindicar os nossos direitos, tal como o senhor presidente João Manuel Gonçalves Lourenço prometeu 500 mil postos de emprego. Talvez ele esqueceu, por isso é que nós estamos a convocar manifestação para lhe fazer lembrar, senhor presidente, em 2017 você prometeu emprego para a juventude. Se não estás a dar é porque não estás a cumprir com uma promessa eleitoral. E outra coisa ligada à questão que foi colocada aqui pela jornalista é o seguinte: a pobreza em Angola faz parte de uma estratégia de manutenção do poder político. Quanto menos o MPLA vai investir na educação, vai tornar o povo na ignorância. E um povo que vive na ignorância não tem como questionar. Um pobre, uma zungueira, não tem como se preocupar em participar na vida política. Ela está mais preocupada com o seu negócio, está mais preocupada em encontrar pão para os seus filhos, em encontrar dinheiro para dar sustento aos seus filhos e ao seu marido, porque o marido também é desempregado. Logo, o MPLA precisa de manter essas pessoas neste nível, nessas condições sociais, né, de miséria, para manter-se no poder, porque ele sabe, o MPLA sabe que quanto mais informadas forem as pessoas, menos vão acreditar nele. E então mantém as pessoas na ignorância. Veja só um caso. Angola tem muito mais embaixadas que os Estados Unidos da América. Angola tem mais embaixadas que o Canadá. O Canadá é um país desenvolvido. O Canadá não tem embaixada em Angola. Por quê? Evitar gastos. Angola quer embaixadas em todos os cantos do mundo. Para quê? Para acomodar generais incompetentes. No MPLA tem muitos senhores incompetentes, muitos, até os jovens também que estão a entrar no MPLA, é fruto da incompetência. E vejam que a única forma que tem
para sobreviver é estar a bajular com vista, porque agora a bajulação também se tornou uma forma de emprego. Por isso é que vão fazendo essas coisas. Não, vão fazendo essas coisas para defender, porque os problemas que nos assolam diplomática tem que ver com os problemas que nos assolam, a estratégia política do Estado, porque os Estados são nacionais, não são universais. Assolam a todos. Não assolam somente um modelo de governação diferente da Angola. É evidente que os Estados Unidos está há mais de 200 anos do ponto de vista da diplomacia nacional. Portanto, nós não temos, nós estamos. A nossa diplomacia é nova e precisamos fazer representar o Estado, portanto, nas condições em que fizemos. Portanto, a estratégia de representação diplomática diferente de Estado a Estado. Vamos deixar o Hitler terminar. Os desenhos diplomáticos são iguais. Tanto mais é que o Ilustre sabe, esteve no Brasil a estudar, o Ilustre sabe que a forma de representação americana, do ponto de vista da política externa, é sempre a mesma desde a institucionalização dos Estados Unidos como país. Portanto, e nunca mudou. E nós angolanos, temos uma adaptação jurídica de representação diferente de outros Estados. Portanto, é mentira quando o colega diz que é forma de acomodar pessoas, não é verdade? Mas Paulo, vamos deixar o Hitler terminar e vamos ouvir a sua intervenção também. Sim. E muitas vezes nós mantemos essa situação de pobreza, desemprego, por falta de amor ao próximo por parte dos dirigentes do MPLA, por falta de vontade política, por falta de sensibilidade. Porque a questão, por exemplo, da educação, a questão da saúde, do saneamento básico, estão plasmados na Constituição como sendo responsabilidade das autarquias. Significa que com a implementação das autarquias locais, certas competências ou certas atribuições que estão no Presidente da República vão ser resolvidos por alguém que a nível município percebe os problemas e com envolvimento das comunidades ou dos munícipes. O MPLA não quer a implementação das autarquias precisamente por causa disso, vai perder esse controle e também não está interessado. Qual é o MPLA que não quer a realização das autarquias? Que as pessoas saem dessa esfera de pobreza em que estão inseridas. Tem compromisso com as autarquias. Mas é minha vez de falar. Ok. Eu estou aqui a tentar falar das questões sociais. O MPLA, inicialmente, na sua fase embrionária, assumiu-se como um partido de esquerda. E se nós estudarmos todos os partidos de esquerda, estão muito preocupados com questões sociais, a questão da saúde, a questão da água, saneamento básico, educação, tudo por aí fora. Mas se nós vermos a forma o modus operandi do MPLA, é um partido de extrema direita que prefere. Desculpa só. O MPLA, o grande problema desse país é que os dirigentes políticos são simultaneamente empresários. O João Lourenço é um exemplo disso. Os outros dirigentes de Angola são empresários. Eles preferem falir as empresas ou as fábricas que produzem o essencial básico para exportar tudo da Europa ou dos outros cantos. E é isto que nos mantém nesta situação de pobreza. Hitler, com permissão, não, mas a moderadora é que tem que passar. André Pinto, pedir permissão. André Pinto, fale. Pois, Hitler, eu quero só situá-lo quero fazer uma referência à seguinte questão. Nós hoje, em Angola, estamos a criar uma narrativa e queremos criar um país um pouco contrário àquilo que são os princípios até da nossa idiosincrasia. Exatamente. É um falso problema e é um erro pensar que os que defendem o MPLA é que são bajuladores. Só os que defendem o MPLA é que são incompetentes. Só porque a palavra incompetente é tão subjetiva para se conseguir determinar onde é que está a incompetência da pessoa. E é muito falso também pensar que aquilo que os que reivindicam, dizem e pensam é o mais certo e aquilo que os outros, os que estão a governar, o que o MPLA está pensando é o mais certo. De igual modo, é também errado pensar que só o MPLA que está certo. O que nós temos que fazer, independentemente de qualquer discussão que tivemos que fazer, é olhar sempre naquilo que são os pontos que nos podem unir para desenvolvermos este país. Porque o teu problema é o meu problema. Pode não ser na proporção como eu vivo, mas pode ser o problema do meu irmão, pode ser isso disse. É nessa vertente que eu acho nós temos que ter a humildade de perceber e entender e acreditar e aceitar que os outros estão a fazer alguma coisa, não na dimensão como nós queremos, porque uma coisa é desejo, eu desejaria ter uma Angola como se fosse os Estados Unidos. Agora, as realidades objetivas
ou a realidade objetiva, levam-me a perceber que não é possível termos um Angola como os Estados Unidos numa primeira fase como está. É claro, mas para mim é possível. Falhou-se muito na questão das políticas públicas. Quem falhou é o MPLA. Não disse que é a UNITA, não disse que o PRS. Não, também não disse ninguém, só estou focado em quem está governando. Eu sou tão autêntico de assumir aquilo que eu faço, e aquilo que eu sou e aquilo que eu penso. Então, estou a dizer, falhou-se do ponto de vista das políticas públicas. Mas no meio das falhas está-se a corrigir. Agora, temos é que ter... 45 anos depois. Isso ser 45, 50, 100 anos, isso é outra... Roma e Paveia não foi tanto edificado num só dia, né? Levaram milhares de anos. Nessa abordagem vai ser difícil desenvolver. Vocês querem ficar mais tempo... continuarmos a trabalhar todos juntos para fazer Angola do futuro. No fim de tudo, quem decide não é o MPLA que quer ficar. Todos os partidos políticos concorrem para um único objetivo, conquistar o poder. A abordagem aqui ainda não é partidária. A abordagem aqui disse que o MPLA quer permanecer no poder. Não. MPLA enquanto governo. Porque por quem está a líder, quem está a dar esse benefício de dúvida? É o povo que vota. Não. Quem é? Eu vou aproveitar para... Quem é que diz que o MPLA tem que ficar aí? Até parece real. Mas claro, o contrário eu não sei. Nós vamos voltar o contrário é o que nós sabemos, é o que vivemos. Não, é a realidade do ponto de vista percebido do lado que o Guelengue está. Não, eu não estou de nenhum lado, eu estou do lado do lado da sociedade civil. Não, nem todo lado da sociedade civil, eu sou cidadão. Então, mas é isto. André Pinto e Guelengue, nós vamos continuar aqui no nosso debate, portanto, movimentos reivindicativos e a realização das manifestações em Angola. É o debate que trazemos para este domingo. É hora de intervalo. Nós voltamos. É rapidinho. Até já. Drake, yeah. Lonnie Johnson. Quando cheguei, antes de qualquer coisa, eu já fui diretamente ver rei. Sem ter que dizer mais nem A nem B. Vocês sempre quiseram, assim, ter filhos? Sim. Temperas o meu coração. Quando tocas me deixas maluco, eu fico à toa. Ligávamos sempre um pro outro e foi um namoro à distância. Vais conseguir estar o tempo todo com esse sapato? Vou. Certeza? Sim. Vais dançar. Te quero todo dia, tu és minha, oh meu amor, oh meu. Esse é o programa sempre a subir e nós não paramos por aqui. Namayira é um grupo imortal, não morre. Sua preta maldita, né? Advogada de todas as rabundas, não importa se é da manhanga do Cacenda. A banana é sempre alguém que quer roubar, lhe apanha sempre a fumar lhamba nos comboios e não sei o quê. Na banda tá violento, não vale a pena ficar, tá bem violento. Sempre a subir fini aqui, fini. DSTV fini. Renovamos os votos de uma excelente tarde. Está a acompanhar o especial na Rede Debate. Portanto, o tema que trazemos para esta edição tem a ver com os movimentos reivindicativos e a realização das manifestações em Angola. Portanto, entramos aqui para uma outra questão. Portanto, tem havido muitas afirmações de que os movimentos reivindicativos são influenciados por partidos políticos, particularmente a UNITA. Ouvimos intervenções de próprios militantes da UNITA que levantavam aqui esta questão. Portanto, há alguma verdade nesta afirmação? E eu vou estender esta questão ao promotor de manifestações, o Hitler Samu Suco, para que nos ajude a responder a esta questão. Há alguma verdade nestas afirmações que são levantadas, principalmente nas últimas manifestações?
É uma estratégia de desmobilização das pessoas para não aderirem a estes protestos que são realizados. Não há nenhuma ligação assim, que eu posso dizer direita, entre os partidos políticos na oposição e os revus, porque antes do João Lourenço ser presidente de Angola, nós já realizávamos manifestações e o João Lourenço só é presidente de Angola graças aos nossos processos de reivindicações, porque o José Eduardo dos Santos não tinha em agenda a saída do poder antes de 2025. Nós deterioramos a imagem do José Eduardo dos Santos até que ele próprio decidiu sair e o MPLA concordou que ele tem que sair e trocaram de presidentes. Então, quando o João Lourenço se torna presidente, ele já encontra um movimento consolidado até, né? Porque nós existimos há bastante tempo e ele encontra. Agora, como uma estratégia de desmobilizar ou desencorajar as pessoas a participarem ou aderirem a esses protestos, eles vão buscando vários argumentos para as pessoas não participarem na manifestação. Dizem que são financiados pela UNITA, dizem que também Isabel dos Santos, Tizé dos Santos, vão sempre encontrando um argumento de acordo. Até já acusaram Higino Carneiro também de ser um dos responsáveis por isso, e existem muitas matérias nos jornais, sobretudo nesses blogs, onde os serviços de inteligência e de segurança do Estado angolano vão semanalmente criar uma fake news com vista a desmobilizar as pessoas a aderirem a esses protestos. E só estão a evoluir a retórica. E quando eles percebem, por exemplo, que num contexto como esse, em que a UNITA começa a se tornar uma oposição alternativa, então para desmobilizar, porque lá dentro desses partidos também existem mais velhos que não querem ter ligações com os protestos, porque sabem que o MPLA aproveita-se disso e lhes cria alguns cortes. Então, os partidos políticos procuram não... Até os membros dos partidos políticos muitas vezes não participam nas manifestações. Isso é do domínio dos serviços de inteligência e de segurança do Estado, que muitas vezes entram nas nossas páginas do Facebook, sabem todos os trâmites que nós temos utilizado. Se houvesse alguma prova daquilo que eles costumam falar, naturalmente que deveriam trazer a público. E se há partidos políticos também... E outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, e os partidos políticos não podem se sentir desanimados quando vão lhes dizer que não podem participar nas manifestações. Se nós vermos na realidade brasileira, os partidos da oposição participam ativamente nas manifestações e acabam por ser os deputados da oposição a convocarem as manifestações. Podemos ir em Portugal com o bloco de esquerda, é a mesma coisa que acontece. Vamos na Espanha, os partidos Unidas Podemos, são esses partidos que organizam as manifestações. Só que nós temos um país onde nós temos intelectuais, que também não sei se são mesmo intelectuais ou pseudo-intelectuais, que depois vão criar essa desmobilização. Não, os partidos não podem participar nas manifestações, não podem contribuir para as manifestações. Não, nas outras realidades, nas outras paradas do mundo, os partidos políticos na oposição têm apoiado. Por isso eu convido aqui todos os partidos políticos na oposição a não se intimidarem quando dizem ou tentam ser associados aos movimentos, às manifestações. Mas há aqui uma questão. Eu falei aqui sobre próprios militantes de partidos políticos, por exemplo, da própria UNITA. Recentemente ouvimos Rui Galhardo Silva, que apontou que a UNITA também tem tido intervenções nas manifestações. Vou trazer aqui um dado que poderá até ser curioso por parte do telespectador. Deputados do MPLA também costumam a financiar manifestações. O caso de Malange, onde 2 deputados do MPLA saiu no Clube K, que não têm simpatias ao governador da província, negociaram com os jovens revolucionários. Partidos, não estamos Estou a dar exemplo de um partido que faz isso, que é o MPLA. O MPLA faz isso, não só na província de Malange. Não é grave. Isso aconteceu, está no Clube K, não tem um problema. Eu assumo tudo o que digo. Pode provar. Assumo tudo o que digo. Isso é muito grave. Assumo tudo o que eu digo. Temos o caso da província de Malange. Você vai pesquisar, no Clube K tem os nomes dos deputados que influenciaram
os ativistas na província de Malães para promoverem protestos contra o governador da província. E eu vou citar mais uma província, não estou a citar somente Malães. Na província do Uís também foi o mesmo caso. Dirigentes do próprio MPLA, em parceria com os ativistas a nível local, convocavam manifestações contra os governadores. E o MPLA gosta simplesmente de jogar a bola para os partidos que estão na oposição, quando o MPLA também faz essas jogadas. Até dizem que agentes da Polícia Nacional muitas vezes também lucram quando há manifestações, porque quando há manifestações, o Ministério do Interior tem um orçamento, tem uma logística, e eles gostam quando se convoca manifestações, precisamente porque vão trabalhar mais, vão ter extras, por aí fora. Isso o MPLA não quer que se diga. Então quer dizer que existe influência de partidos políticos nas manifestações. Falávamos aqui da UNITA, porque foi dos que nós mais ouvimos nos últimos tempos, mas existe esta influência. Hitler, confirma aqui, nas suas palavras. Influenciar é chegar ao ponto, por exemplo, tal como eu digo, que o MPLA faz, de aliciar certas pessoas para fazerem. Agora, não existe, eu não conheço, por exemplo, a UNITA e o Bloco Democrático, que muitas vezes são associados, a vir aliciar um jovem, convoca uma manifestação. Isso não existe. Vamos ouvir também a opinião de Geleng. Depois ouvimos a opinião da... Mas eu queria rebater... Em função daquilo que é a abordagem... Vamos ouvir Geleng, depois ouvimos Agostinho Paulo. Sim, daquilo que é a abordagem do Hitler, e muito bem conseguida, e com revelações que mesmo ao nível do jornalismo investigativo, às vezes é meio complicado conseguir, mas o Clube K felizmente conseguiu esta denúncia, e está de parabéns o José Gama pelo trabalho excelente. Dizer que nós estamos perante uma situação de desafios, de oportunidades, de lutas. Nesse momento que eu digo para Cícero é que enquanto o MPLA estiver no poder, o que vai acontecer é lutar para a manutenção do poder. Ninguém que está no poder quer ceder o poder. Esse é o ponto de partida. E depois vem, para ficar no poder, para permanecer no poder, quase que todos os caminhos são necessários. Daí que aquilo que os movimentos reivindicativos fazem, que nós temos estado a fazer cobertura, e eu sou também vítima de uma detenção de uma das manifestações de 2020, aquilo que acontece nesses movimentos reivindicativos é pressão, e essa pressão acaba por despoletar mudanças, é aquilo que o Hitler disse, e muito bem. Quando o Hitler diz, por exemplo, o presidente da República, João Lourenço, é resultado das pressões sociais anteriores, ele está a querer dizer que é graças ao linchamento da imagem do presidente anterior que efetivamente houve internamente um consenso de que esta imagem já não convém. É mais ou menos assim, não é uma coisa assim tão tácita, mas é uma coisa ligada à estratégia, não é? Estratégias internas das organizações. E quando uma imagem não convém, é necessário alterar para pintar o bom nome popular. Então, o que é que acontece com os partidos políticos propriamente dito? Partidos políticos foram criados com uma missão: alcançar o poder. E quem está no poder tem a missão de governar até o limite que a lei prevê. Só que a história de Angola está desenhada de uma maneira em que um único partido, desde 1975, governa o país. Daí esse esgotamento estratégico, esgotamento de credibilidade, quer dizer, o MPLA perdeu toda a credibilidade. Essa credibilidade que perdeu não é fruto só das ações de má governação, mas também das ações daqueles grupos intelectuais que foram denunciando os problemas que o MPLA acabava por cometer. E esses grupos, muitos deles são partidos políticos. Por quê, Sueli? Os partidos políticos na oposição, eles têm acesso a algumas informações mais próximas do poder. Vamos dizer, quem está na Assembleia Nacional tem acesso a dossiês do país. Agora, esses grupos e as ONGs foram assim criando informações
para a divulgação popular ao público, no sentido de despertar o partido na oposição. Não está aí para dizer sim, está aí para dizer que aqui está mal, a nossa proposta é essa, aqui está mal, a nossa proposta é essa. Em função das várias narrativas dos partidos da oposição, os esclarecimentos sociais começaram a ser claros. Então, esse esclarecimento fez com que muitos dos ativistas, muitas das pessoas que reivindicam, pudessem aproximar mais as pessoas que estão nos partidos da oposição. Essa aproximação, muitas das vezes é confundida com troca de favores, mas também eu deixo claro, e isso é minha opinião bem clara, que há sempre uma mão dos partidos políticos no poder, tal como disse o Hitler, e da oposição. Por quê? Porque há um grupo muito sólido, muito interessante, que é o movimento reivindicativos em Angola. Cresceram e eu costumo dizer, os ativistas estão a jorrar mel. Então, esse mel que os ativistas estão a mostrar atrai quer o poder, quer a oposição. Mas é muito mais favorável para a oposição, porque a luta dos ativistas praticamente é a mudança, a alternativa do poder que favorece a oposição. Daí vamos ouvir muito esses relatos, não é só hoje, vamos ouvir ainda mais. Exatamente, vamos ouvir também aqui a opinião de Agostinho Paulo. Esses meus colegas me obrigam muito a falar de política, porque são muito políticos. Portanto, disse o colega de painel, o Samsuco, de que tanto a transformação da liderança de Angola visou tanto a imagem do então Presidente da República, José Eduardo Santos, que já estava descabida para outra realidade. Mas, na verdade, tanto eu acho que o colega estuda pouco a geoestratégia angolana, a geoestratégia política angolana. Tem que estudar a geoestratégia política angolana. Tanto, se acompanhar a história de Angola e acompanhar o percurso político do atual Presidente João Lourenço, o Presidente João Lourenço foi retirado da vida política ativa com este propósito. Retirado? Sim, foi retirado da vida política ativa com este propósito, de um dia substituir a mais alta magistratura nacional. Então, não fiquemos distraídos. É a sua opinião. Isso está nos anais da nossa história. Quem gosta de política, quem gosta de geoestratégia nacional, sabe disso. Não, como jornalista, não, nós acompanhamos apenas a retirada de João da República. Numa época em que ele criticou o presidente, exigiu do Presidente da República. Deixa-me só, eu estou a falar na verdade. Não, deixa-me só, estou no uso da palavra. Um ambiente, estou no uso da palavra. Não pode distorcer a opinião pública. É preciso respeitar isso. O uso da palavra. Mas não distorcer a opinião pública. Tanto os latinos diziam, na ativita tem que haver respeito. E só fala quando te derem a palavra, não é? Deixa-me usar Mas não vou deixar falar o que não é conveniente, ou que não é certo. E isso fez com que, do ponto de vista estratégico, tanto o MPLA indicasse um candidato. Está a falar do partido. Qual foi o candidato? Ele disse do partido e eu também posso falar disso. Sou angolano, acompanho a política. O doutor está a falar como se fosse alguém dentro do partido, que está dentro do partido. O presidente João Lourenço, geoestratégia política nacional. Tem que estudar isso, se gosta de política. Geoestratégia política nacional. Exatamente, tem que estudar isso. Se não está escrito, é melhor meter isso ao lápis. Ou a lapiseira. Portanto, a incidência do presidente João Lourenço já estava prevista desde 2004. Desde 2004. E os movimentos reivindicativos começaram a surgir quando? Em 2010. Não. A grande vacatura do movimento reivindicativo começou a surgir em 2000. E isso é isso que eu não permito que passa para o público. Dessa forma não calo, infelizmente. Quando é que os movimentos reivindicativos ganharam força? Agora os movimentos reivindicativos nacionais ganharam força com a revolução do Maghreb. Essa é a opinião. Foi quando os movimentos reivindicativos ganharam força. Falso o problema de que são tanto os movimentos reivindicativos que enfraqueceram a imagem do então Presidente José Eduardo Santos e que levaram à exceção no cadeirão máximo da magistratura nacional, Presidente João Lourenço. É mentira. Portanto, o MPLA tinha essa estratégia bem definida, porque o então Presidente da República, já em muitas fases, terá ele pedido ao partido que queria se afastar da vida política por conta da sua doença, que já vem desde finais de 2006,
Tanto queria ser substituído. É preciso falar verdade. E nós estamos aqui nos ecrãs de uma televisão para falar verdade. Não iludir, não mentir as pessoas que são vocês que fizeram. Não é verdade. Não gaste tempo, doutor. Por um lado. Por outro lado, também não se aceita aqui que as pessoas... É preciso, nós somos africanos e temos que ter educação quando estamos a falar de pessoas. Portanto, o Presidente da República, portanto, é uma figura de Estado. E quando estamos a falar do Presidente da República, não devemos o tratar como se fosse a tratar com um miúdo lá do bairro. Portanto, é chefe da magistratura e é sempre... Aqui é pouca educação moral das pessoas. Tem que ser evidenciado quanto no uso da linguagem. Quando está a governar mal... Exato. Não, portanto, o Presidente da República é uma figura nacional. E disse aqui... Normalmente os presidentes gostam de se impor dessa forma. Não. Se fosse numa democracia, por exemplo, você vê nos Estados Unidos, não chamavam Donald Trump de excelência. É educação no Brasil, por exemplo, não chamam o presidente de excelência. Você está habituado a pouca educação é que te leva ao apogeu da vida social, mas tens que ter essa educação de tratar as pessoas. Essa educação não fala do chefe de Estado como seu amigo, qualquer vadio lá do bairro. Na nossa tradição banto, vamos também aqui ouvir a opinião de André Pinto. Portanto, André Pinto, existe são influenciados os partidos políticos ou acabam por influenciar os movimentos reivindicativos? Eu não sou muito de me fazer levar para aquilo que as pessoas dizem. Eu não sou catavento nessas perspectivas. Eu tenho a minha opinião, tenho a minha estratégia, a minha forma de ser. E o que eu acho, olhando para aquilo que é a realidade política e social, sobretudo política agora no país, facilmente se pode depreender que há sempre, como disse o Guilherme e o Samusuco disse, e também o Agostinho disse, há sempre interferência, a presença se pudermos aqui considerar, de elementos externos àquilo que os grupos que são criados. Agora, esses elementos externos, eu não caio muito da narrativa, seja a UNITA, seja o MPLA, seja outra coisa. Eu vou mais na perspectiva de que esses elementos existem. E, portanto, que o próprio Hitler apresentou evidências. Não tem elementos, mas pelo menos leu. Não é? De igual modo também, certamente que há um grupo de indivíduos ligados ao MPLA entendem que se calhar a UNITA esteja por detrás disto. Basta ver as últimas revelações agora. Não tem que ser eu a provar se eles são mesmo financiados ou não. Pelo menos quem devia nos dizer, né? Aqui chama-se a questão da honestidade intelectual, seria pelo menos o Samusuco como organizante das manifestações, ou organizadores, no sentido de dizer se recebe mesmo esse dinheiro ou não. Nesse caso é ele, não o grupo. Não, por isso que eu disse o Hitler, Samusuco. Foi logo em dizer o Hitler, não é? Agora, certamente, se perguntarmos ao Hitler se já recebeu, dizer que não, também, não é? Não. Assim como a resposta tem que ser dele, vai dizer não como. Não. Sim, então... Não, devia perguntar ao Hitler que condições é que foi estudar no Brasil. Não. Deviam perguntar ao Hitler, ali sim, aí teríamos logo... Mas o Hitler acabou por responder à questão, porque foi a primeira pessoa a ser... Por isso, eu acho que... há sempre mão invisível nisto. Mas isso não é o fundamental para mim. Não é? Eu acho que os grupos reivindicativos não podem perder o seu foco. Devem ter a noção do que eles querem. E não deixar-se levar por aquilo que acham que estão elementos externos que podem vir influenciar para a sua ação. Deixa-me só terminar Hitler. Porque quando você te falar, eu estava mais calado e a ouvir. Fala à vontade, André Pinto. Pois. Então, e é isso que eu acho. Nós precisamos olhar. Qualquer grupo que se cria tem um objetivo e traça metas. E é fundamental que não percam o foco. E vocês vão perder o foco a partir do momento que abrem janela para que as outras forças intervenham naquilo que é a vossa ação. E dali que nós, pelo menos eu vou vos entender diferente. E aí eu vou dizer que se calhar a vossa ação está a ser mal conduzida. Agora, não é bem verdade que Eduardo dos Santos, aliás, João Lourenço atingiu o poder porque foi por força daquilo que foram as vossas pressões. Porque, tal como os grupos e igrejas, instituições, existem estratégias também da questão de remodelação e a questão de manutenção do seu quadro.
provavelmente, não estou com em nome do MPLA, o MPLA que devia dizer isto, portanto, provavelmente, é eu que estou apenas a supor, provavelmente que o MPLA, olhando para a lógica da manutenção do seu quadro, entendeu que a pessoa ideal que devia estar à frente do MPLA nessa altura fosse João Lourenço. Mas isso sem ter a consequência, sem ter como consequência vossas manifestações. Vossa manifestação. É isso que eu entendo. É na perspectiva da lógica da manutenção do porque também a UNITA hoje, ontem mudou. Hoje a UNITA tem o Adalberto, né? Adalberto Costa Júnior. Pois. Vamos dizer que quem é que ele trouxe também para ser Adalberto da Costa Júnior como presidente da UNITA? É a força do MPLA, a pressão do MPLA, a pressão dos manifestantes. O que é que foi? É a questão, a lógica da alternância, a lógica da manutenção dos quadros e da dinâmica do política é que faz com que os partidos decidam sobre, tendo em conta o contexto, quem é que pode corresponder nessa perspectiva. Vamos, Hitler. Ok. Agora pode intervir. Colocou uma questão para mim saber como é que eu fui no Brasil ou em que condições eu fui no Brasil. Essa é uma questão particular. Veja só, é mesmo aqui onde eu gostaria de chegar. E aproveita. Vejam só o país, o tipo de país que nós temos. O tipo de país. A pessoa está mais preocupada em saber como é que o Hitler foi no Brasil do que o que o João Lourenço foi fazer no Dubai. Ele é chefe de Estado. Espera só. Para responder aquilo que disse sobre Malange. Mas ele relativamente ao que disse sobre aquilo de Malange. Eu coloquei isso para... Exatamente. Porque, do mesmo modo que disse que havia jornais privados a dizer que militantes do MPLA e Malange, deputados, financiam manifestações, é do mesmo modo que havia alguns jornais a dizer que Hitler Samsuco foi para o Brasil porque tinha sido financiado pela Adalberto Costa Júnior. Jornal, doutor. Eu sou jornalista e não vi isso. Não vi porque não quero ver. Só vem aquilo que é mal sobre o MPLA. Sobre verdade não vem. É o contrário. Vamos deixar aqui o Hitler terminar, Agostinho Paulo. Mas exatamente. Uma questão é só para descortinar essa questão de disse não disse. São fake news. Mas Felizmente, eu não vou responder essa questão pelo seguinte. Os serviços de inteligência e de segurança do Estado angolano até hoje andam preocupados a saber o que é que eu fui fazer no Brasil, como é que eu fui parar no Brasil. E como eu não estou interessado a colaborar para esses serviços, porque eles têm que mesmo investigar, porque eles são serviços de informações. Então, se são serviços de informações, vão continuando a pesquisar, porque quando vem me associar ao Adalberto, eu sei... Mas sabe, né, que há uma corrente que diz que foi financiada pela Adalberto Costa Júnior para estar no Brasil. Isso são iscas, porque você pretende me ouvir, então vai lançando a isca para você saber... E quase estava a responder, mas aqui vai ter que responder aqui a uma outra questão. A forma como a polícia tem tratado os manifestantes é a mais correta. Estamos a falar num Estado de direito democrático e de direito. Portanto, é mesmo para si, Hitler. Portanto, acha que o tratamento da polícia nas manifestações é o mais correto? Essa questão também é bastante complexa, porque tem manifestações em que a polícia tem um posicionamento republicano, mas existem manifestações em que o burrel político do MPLA influencia a Polícia Nacional e a atitude da polícia, antes mesmo já, eles vêm com estratégia de repressão. Vou dar um exemplo. No dia 24 estava marcada uma manifestação. O Poder Executivo, na pessoa do João Lourenço, criou um decreto presidencial que visava impedir o ajuntamento de mais de 5 pessoas. O Executivo a influenciar a Polícia Nacional a ter aquela postura. E depois quem fica mal na fita? Quem fica mal é o Ministério do Interior. Hoje, se nós fazermos uma sondagem, um inquérito, vamos ver que o Ministério do Interior está com uma imagem deteriorada em função do seu posicionamento político. Basta ver a forma... É na perspectiva do Hitler. Não, tem uma organização, uma associação que se chama Afrobarômetra. São organizações fantoches
Não é bom. Você tem que ter respeito pelas outras trabalhos. São fantoches, não tem outra explicação. E o inquérito é público, foi baseado em dados científicos, tem metodologia. Qual científico? Tem tudo. Se dados são mais políticos do que científicos, são organizações fantochadas. Eu só estou a dar um exemplo. E a própria polícia reconhece isso. A Polícia Nacional, no mês de dezembro, reuniu com os ativistas, reuniu para discutirem essas questões, porque perceberam que o perfil da polícia não estava boa. Recentemente, ou seja, no dia 20 de março, nós realizamos uma manifestação. No dia 18, o segundo comandante da polícia reuniu conosco, reconhecendo que durante esse tempo estavam a cometer certas atrocidades, e a manifestação do dia 20 não houve repressão. A polícia só reprime quando o burrão político do MPLA orienta que tem que reprimir uma manifestação. O MPLA é um partido, o MPLA não é polícia, não orienta. Não, orientar o quê? O MPLA é um partido, a atividade política do partido é ação política, não é ação de segurança nacional. Não faça isso, Hitler. Presumo que o Hitler é intelectual, e como intelectual tem que saber separar o trigo do joio. E eu faço isso. Não faça refeições do mesmo modo que pode te criar um transtorno intestinal. Não tem nada. Não faça isso. Não tem nada. Eu só estou a basear na realidade. Eu estou a basear na realidade dos fatos. Mas o MPLA é um partido. O MPLA não tem como objeto segurança nacional, é a polícia. Não, o Eugênio Laburinho, que é ministro do Interior, é militante do MPLA, e a sua forma de atuação no terreno é de acordo com a vontade do seu partido. Também não é verdade. Antônio Guilherme, qual é a sua opinião? O colega, infelizmente, a abordagem do colega são abordagens descabidas, que não tocam a nossa realidade social, bem como tem que ver com outras intenções que o colega quer passar aqui. Você viu o posicionamento do Paulo de Almeida relativamente à manifestação? O colega de painel tem que ser, a tua abordagem tem que ser uma abordagem republicana e patriótica, sobretudo nacional. Eu sou patriota, eu não faço em nome de nenhum partido. Nós temos um xadrez político constitucional. Eu não estou a fazer abordagem política, eu estou a fazer abordagem como cidadão e como deve ser. A tua abordagem aqui agora é de denigrir, não é? Desmistificar aquilo que é a matriz político-social do país. Não, tudo o que eu faço está na Constituição da República de Angola. Sim, mas a Constituição não diz que o MPLA é órgão de segurança. Não, a Constituição não diz isso. A Constituição diz a polícia. A polícia faz no âmbito da sua competência, do seu poder constitucional e discricionário. O que estás a fazer aqui é enganar as pessoas. Isso é que é a vossa intenção. Não engane as pessoas. Eu não preciso de enganar. Não engane as pessoas, caro colega. O MPLA é que engana há 45 anos. Não façam isso. Não tragam o MPLA num debate que o MPLA não é parte. Agostinho Paulo, vamos, porque o tempo também voa e estamos quase nos minutos finais. Quero também aqui ouvir a opinião de Geleng. Psicologicamente a minha saúde começa a ficar deteriorada na perspectiva de estarmos aqui, 4 jovens, e a discutirmos assuntos que fazem parte da nossa realidade e ajudam a transformar o país nessa época para um país melhor na próxima. É preciso percebermos que por mais que pintemos aqui que Angola não é o que você pensa que não é, mas Angola é aquela água parada que está na rua, até nos asfaltos. Angola é essa a realidade. Agora, é necessário chegarmos aqui ao debate e de forma urbana esclarecermos essas questões, porque a polícia angolana, e nós conhecemos muita gente na polícia angolana, ele tem um comportamento bipolar, sempre é de acordo com as manifestações, e não estou a falar ainda dos movimentos reivindicativos, mas são manifestações de apoio. Você nota que a polícia faz uma cobertura excelente, em frente, com carro, com pneu, tudo bem organizado. E o que acontece? Acontece um sucesso na manifestação. Em segundo lugar, o outro comportamento é que quando o grupo que está a se manifestar vai vir pedir emprego, vai exigir que o governo que está a dirigir o país melhora ou cumpra os empregos, que o governo resolva o problema da água, que o governo convoque as eleições ao Presidente da República, aí já não é do interesse. Epa, o que vamos fazer? Aí começa a repressão. E a repressão, de acordo com relatos jornalísticos que nós conhecemos nas redações todas, é preciso só ir nos jornais, começam em casa. O falecido Carbono Casimiro,
que foi não só ativista, mas também rapper, e como jovens tínhamos uma interação muito próxima, por ser jovem, ele foi agredido em sua própria casa antes de sair da manifestação, antes do dia da manifestação. Isso são sinais que nós não podemos aqui ficar pintado com uma cor partidária e tentar assumir que não é real. É real. Devemos deixar de despir um bocado as cores partidárias. É por isso até que, a dado momento, partidos exigem mudança da cor da bandeira nacional, porque é uma promiscuidade excessiva, que o indivíduo assume-se como acadêmico, mas volta e meia está a defender interesses ideológicos. A maior ideologia que todo angolano deve defender é Angola. E Angola é de todos, para todos. E é por isso que quando alguém sai na rua, não está a sair em nome do partido, está a sair em nome do problema que lhe fere, ou fere o interesse do seu semelhante. Guilherme, e devemos... Deixa eu só terminar, porque o meu raciocínio mesmo vai terminar. É porque não podemos confundir país com partido. Antes de ter partido, primeiro surgiu a Angola. E a Angola está acima de todos nós e nós somos apenas meros passageiros. Todos que estão a governar e a desviar dinheiro desse país, muitos deles já morreram. E outros que estão a continuar a desviar vão morrer. Nós vamos, mas vamos de consciência limpa e tranquila. Os que vão de consciência suja também vão. André mas Pinto. Angola ficará. André Pinto. De maneira mesmo sintética, para entrarmos para as considerações finais. É mesmo essa coisa. O problema é que nós conseguimos perceber uma determinada verdade, depende muito do lado em que nós estamos. E é isso que nos faz mover para nós também para apresentar nossa opinião em relação a um determinado facto. Porque eu vejo assim, o verde para mim não é verde, é azul. É assim que eu vejo, porque o meu lado diz que o verde não deve ser verde e azul. Mas o que é que acontece? Nós temos que ser claros e admitir que, por força de qualquer coisa, não sei, mas a polícia, durante muito tempo, comportou-se mal nas manifestações. Isto é um facto. Mas não é um facto dizer que é o MPLA que orientava que eles fossem para fazer. O facto de eu ser militante do MPLA e ter cargo de direção, ou de ministro, não diz que o comportamento da polícia seja resultado daquilo que eu sou como militante do MPLA. Porque o polícia, eu quero perceber que o polícia, quando está na rua, primeiro, ele é cidadão, é pessoa, para além das orientações, age como pessoa. Está a perceber? E é isto que eu olho, e é nessa vertente que eu quero acreditar. As ideologias são duras, André. Guilherme, vocês quando falaram, eu, como sempre, estou calado para vos ver e vos ouvir. E é isto que eu acho, que o problema, se a ideologia são mais duras ou menos duras, já aí vamos entrar no elemento subjetivo, aquilo que eu quero perceber em relação às manifestações. É o caso que o Hitler está a dizer. Aquilo como nós, as pessoas entendem os manifestantes, pode não ser a perspectiva deles como a perspectiva como manifestante. E vou começar mesmo por si, considerações finais, e acha que ainda este ano vamos ter mais manifestações nas ruas do país? Não, eu não tenho que ser eu a dizer se este ano vamos ter mais manifestações na rua ou não. Quem realiza as manifestações? Diante daquilo que é visto, diante daquilo que é jornalista, e esta questão enquadra-se. Eu penso que insisto, mas obviamente tem a sua opinião e é livre de responder aquilo que quiser. Por isso que eu estou a dar a minha opinião. Não me cabe a mim dizer que haverá mais manifestações ou menos manifestações, porque os elementos que levam os indivíduos a manifestar-se, acho que estão patentes. Se estão patentes é porque vão continuar a manifestar. Ou não vão, ou outra coisa. O meu maior problema, e aliás como conselho que eu acho, independentemente de qualquer coisa, nessa fase de crispação políticas, acusar-se aqui, não acusar-se ali, temos que parar e olhar o país. Vamos todos nós estar unidos, vamos nos prender naquilo que nos une e divergir, procurar solução, procurar encontros, ou procurar convergência naquilo que nos separa. É o mais importante para mim. Agostinho Paulo, considerações finais e a mesma questão. Acha que vamos continuar a ter manifestações nas ruas do país? Não, eu acho que essa pergunta seria ainda ideal este ano, né? Para o Hitler, que é a organização que organiza manifestações. Portanto, eu acho que...
não obstante ela ser um direito, a manifestação, mas existem outras formas democráticas de fazer valer os nossos direitos. Efetivamente. E nós temos instituições que, usando ela, podemos fazer vincar os nossos direitos. E nós temos, e o Hitler, por exemplo, está naquela lista para receber casa no CNJ. Temos o CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude, que é uma anticâmara que visa também discutir os problemas da juventude e pode ser por via deste órgão para fazer chegar os problemas fundamentais do jovem, na medida em que até no ano passado, o Sua Excelência o Presidente da República convocou os jovens e, portanto, o Hitler esteve representado pelos seus pares, tanto debateu vários assuntos e um dos problemas foi o Banza Hansa, teu amigo, portanto, Agostinho falou Paulo, dos problemas que apaquenta, portanto, a vossa classe, portanto, grosso modo dizendo. Portanto, nós temos que preservar os ganhos nacionais. E disse no começo da conversa que nós somos jovens. E jovem tem que estar preocupado com a preservação dos ganhos da República. Nós temos uma República, quer vocês desenham que não é uma República ou não é, nós temos uma República. E este desenho de República que nós temos que lutar para a sua manutenção. É evidente que os governos passam e, portanto, o país vai continuar para sempre. E essa vossa luta tem que sempre descambar na manutenção da paz, da harmonia social, da grandeza do país e levar uma boa imagem para lá fora, para o país lá fora. Porque se vocês manifestam porque não têm emprego, não têm condições sociais, tanto, imagina se você deixou o país, queima tanto patrimônio de outro, etc. Que tipo de empresário ou investidor vai vir a Angola quando os jovens em Angola não respeitam as instituições, destroem bem de outra, etc. É preciso passar uma imagem, é preciso, e muita boa malta dos revolucionários hoje são estudiosos, são acadêmicos. E como acadêmico temos que ter uma postura disciplinada. E o meio de ser disciplinado é encontrar um meio diplomático da discussão dos nossos problemas. Vamos ouvir também aqui a opinião de Fernando Guelém, portanto, considerações finais, e acha que ainda neste ano de 2021 vamos ter manifestações nas ruas do país, ou prefere também não responder a esta questão? Eu vou responder. Eu sou jornalista e tenho responsabilidade de dizer não só aquilo que tem a ver com a pauta jornalística nacional, mas também de fazer uma análise. Eu sou jornalista, mas tenho que ter opinião, claramente. Eu entendo que, de acordo com o que nós temos estado a divulgar, que é os novos movimentos sociais que estão a ser criados, porque quando os 15+2 termina esse processo, foram surgindo novos movimentos sociais, novos movimentos de reivindicação. E esses novos movimentos não surgiram para descansarem, claramente para a busca de reivindicar novos direitos. E um dos direitos é a questão da autarquia. Então, analisando, não precisa ter lupa de mão nem de suporte para perceber que virão várias manifestações. E outra coisa é dizer que em 2012, durante a cobertura, isso podes colocar na internet, verás, foi um ano difícil do ponto de vista das manifestações, por ser um ano eleitoral e um ano de muitas reivindicações. Então, em todos os momentos próximos à eleição, há um agudizar de manifestações, de contestações. Então, haverá. O que eu não gosto de deixar passar também, e essa técnica pedagógica parece não ser muito favorável para alguns, é que nos debates que nós temos tido, não podemos atacar as pessoas. Devemos procurar discutir assuntos, e o assunto aqui é manifestação, movimentos reivindicatórios. Agora, esse comportamento de ataque só mostra que nós estamos a reproduzir aquilo que os mais velhos desse país, e eu vou usar uma expressão talvez não muito pedagógica, que são mesmo mais velhos aguados, porque esses mais velhos simplesmente replicam a intriga entre todos os jovens, e nós, os jovens aqui na base, ele a dormir, a assistir o nosso programa, e nós aqui a nos guerrearmos. Nós devemos deixar de nos guerrear, porque é esse o interesse de quem está a fazer a manutenção do poder. Nós somos jovens, devemos perceber que cada um tem a sua missão. Por que não me questionaram quando eu viajei para lançar o meu livro no Brasil? Não me
questionaram, mas sofri barreiras, quer de saída, como de regressos em Angola. Isso tem que ser claro. Aqui é só por eu pensar de uma forma diferente do padrão. E muita gente quer associar esse pensamento a um lado. Fernando Guelenga não tem lado. Eu sou Fernando Guelenga, cidadão, não tenho nenhum partido e sou jornalista. É isso que deve permanecer. Hitler, quais são as suas considerações finais e também essa questão? Acha que ainda no correr deste ano vamos ter manifestações nas ruas de Luanda, ou nas ruas do país, porque as manifestações não são só em Luanda, são um bocado por toda Angola? Primeiramente gostaria de dizer o que me leva a lutar contra o MPLA não tem preço. E quando o indivíduo Isaías Kalunga foi na minha casa no dia 18 de maio a dar uma proposta de casa, lhe neguei mesmo lá de princípio. Quando sair daqui pode consultar o próprio Isaías Kalunga que eu não preciso de nada que vem do MPLA, nada mesmo, nada do MPLA, não preciso. Mas o nome está lá na lista. Só ele sabe como é que o meu nome foi parar. E eu estou a dizer aqui publicamente para todos os angolanos que nos acompanham que eu não preciso de nada que venha do MPLA. Não preciso de absolutamente nada. E sempre estudei com os meus esforços próprios, fui onde fui, tudo sempre faço sem precisar de ajuda do MPLA. Nem os meus familiares do MPLA não lhes presto atenção, não ligo para eles porque é mesmo corte total. E depois, quanto à questão das manifestações, vale aqui dizer que nós vamos ter muitas manifestações. Não só serão realizadas pelos ativistas ou os revus habituais, é que à medida que o tempo vai passar, a conjuntura política, o contexto político vai permitir o surgimento de novos atores políticos. No dia 17 de abril haverá uma manifestação dos estudantes, não são dos revus. No dia 13 haverá uma manifestação, dia 3 de abril. No dia 24 de abril haverá outra manifestação. No dia 29 de maio haverá manifestação. Então, o que eu quero dizer, tal como disse aqui o Pinto, né? Ele diz que enquanto os problemas existirem, as pautas reivindicativas continuarem aí e esses problemas não forem resolvidos, naturalmente que haverá manifestação. Então nós vamos continuar a sair às ruas até que um dia as autoridades nos ouvem e resolvem os nossos problemas. Gostaria também de deixar aqui uma mensagem, sobretudo para os jovens. Nenhuma nação nasce a partir da intolerância e da recusa. Angola só está até onde nós chegamos porque há um partido que decidiu excluir os outros porque não tem vontade de resolver os problemas políticos, os problemas que enfermam este país. E nós só vamos resolver isso com a saída do MPLA. A alternância política é que vai garantir, não será uma panaceia para resolver todos os problemas, mas pelo menos será uma via, porque o MPLA tem muita experiência de governação e então vai começar a fazer esse exercício na oposição. Deixa-me só corrigir uma coisa. Eu disse que... Mesmo para terminar, André Pinto, eu quando falei da questão das manifestações, não disse outra. Eu disse, se os problemas que os levam a reivindicar estiverem patentes, é claro que vão reivindicar. Não disse que isso faz parte da vossa pauta. Não, é exatamente isso que eu disse. Enquanto os problemas existirem, nós iremos... Duas coisas. Uma coisa, uma rápida. Eu só para dizer, nós em Angola não temos problemas. Nós temos desafios. Terminamos aqui mais uma edição do Especial na Rede de Debate. Deixa-me agradecer Hitler Samussuco por estar aqui connosco. Obrigada também Fernando Guelengue, André Pinto e Agostinho Paulo por estarem aqui connosco. Obrigada a si que acompanhou esta edição do Especial na Rede de Debate deste 28 de março de 2021. Desejamos que tenha então continuação de um excelente domingo e também de uma excelente semana. Boa tarde. Vai homenagear. Seja bem-vindo aqui onde você estará atualizado sobre todas as novidades da semana. Não saia daí porque os looks de hoje serão para festas. Passa comigo, isso! Estamos a preparar para gravar uma novela dos Bacongo. Gosto de perguntar, então estás a dizer que o preto show voa?